Olá, seja bem-vinda e bem-vindo ao canal Eneagrama na Prática. E eu, André Guimarães, hoje vou falar sobre como você pode desenvolver os subtipos do perfil 3 de personalidade do Eneagrama na perspectiva da psicoterapia, da mentoria, do coaching. Eu vou ajudar você a entender três aspectos importantes, que são o padrão de comportamento mais comum, ou aquilo que você pode ajudar o seu cliente a tomar consciência no padrão dele para que ele decida até fazer essa mudança. A segunda coisa é o ponto cego, porque cada variante instintiva vai ter um ponto cego específico e que quando você ajudar o cliente a tomar consciência desse ponto cego, aquilo vai fazer com que ele perceba muitos ganhos naquela mudança que pode ser feita. E a terceira coisa são as estratégias de crescimento que você pode sugerir ou apresentar ou guiar o seu cliente nesse processo para que ele realmente alcance um crescimento, uma elevação de nível de consciência e tudo aquilo, né, que vai vir de benefício nesses ganhos que ele vai ter com esse processo. Então vamos começar falando sobre o 3, subtipo conservação ou autopreservação dominante. Ele também é chamado contratipo, porque ele tem um padrão de comportamento muito diferente do que a gente espera de um perfil 3 do Eneagrama. Esse padrão de comportamento é um padrão onde ele traz um certo ar de humildade. Isso faz parte da estratégia inconsciente para causar um impacto na outra pessoa. Depois eu falo melhor sobre isso. O importante é você entender que você pode ver pessoas desse tipo 3 totalmente descuidadas da aparência, ou tendo uma questão mesmo de falar errado, no sentido do português, ou da língua, né, nata dele, da família, tem uma maneira de falar errado. Mas por que uma pessoa que tem tanto poder aquisitivo ainda faz questão de falar errado, não quis corrigir isso, aprender como é que fala corretamente? Você vai entender que isso faz parte da estratégia de impactar. E aí a gente vai perceber que o grande padrão de comportamento dessas pessoas é, primeiro, querer passar a imagem de que é uma pessoa boa e humilde. Não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo que a grande preocupação é que eles têm que estar o tempo todo provando isso para as pessoas. A segunda coisa é a história de serem workaholics, porque eles trabalham incessantemente para compensar a insegurança interna de serem ou não serem aceitos. E esses tipos 3, eles fazem isso, como eles têm um grande senso de preocupação com a ideia, às vezes, de família, de prover uma imagem de alguém bom, seja um bom pai ou uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom profissional, um bom líder, um bom empresário. Bom, de qualquer maneira, ele quer ser alguém visto como dentro dos padrões que a sociedade ou a família dele acredita que são bons. E dentro desses padrões ele consegue ser o melhor. E aí, nesse movimento, essa pessoa ela vai buscar o foco dela no resultado. Você vai ver que as pessoas desse subtipo de personalidade, é muito comum você ouvir na linguagem delas, na comunicação delas dizer: eu estou preocupado com o resultado. Resultados, diga-se muitas vezes dinheiro, valor financeiro, bem material. Pelo fato de serem do subtipo de conservação ou autopreservação, a sobrevivência sempre está muito ligada à questão dos bens materiais e do conforto gerado por eles. Então, naturalmente, esse 3 é um 3 que foca em trabalhar para construir patrimônio, para poder ter dinheiro, para ter segurança. Inclusive, uma parte do padrão de comportamento deles é de demonstrarem muita ansiedade perante o futuro e até um certo receio de tomar decisões por causa que eles têm medo de terem perdas financeiras. O fracasso para esse perfil é muito associado a perdas financeiras. E aí você vai ajudar eles a perceberem o que no primeiro momento? O padrão de workaholic, o padrão de como ele associa tudo na vida a resultado e o quanto isso faz com que ele se torne uma pessoa com dificuldade de estabelecer empatia ou mesmo de se preocupar com as pessoas da vida. Porque ele sempre justifica que tudo aquilo que ele está fazendo por alguém, normalmente o filho, a esposa ou o marido. E no fundo, o que ele está fazendo é tentando provar para ele mesmo que ele tem valor através desse alcance dessas metas. Raramente
a outra pessoa é de verdade o centro daquilo que ele está fazendo, né? E a gente sabe que o perfil 3 Eneagrama é o perfil que mais tem a questão do auto-engano, né? Então, no processo do auto-engano, é muito fácil o 3 contar para si mesmo uma história, uma versão da realidade e na final das contas ele viver outra completamente diferente. E aí você, como um terapeuta, como um mentor, como um coach, pode trazer através de perguntas poderosas a consciência para a pessoa de qual é o ponto cego dela. E qual é o ponto cego? É a vaidade invertida. Essas pessoas desse subtipo, elas têm uma tendência a parecer, a demonstrar que são humildes de alguma maneira. Humilde porque você vai ouvir isso como? Vai ouvir isso nos relatos de dizer assim, nossa, eu nunca tive a oportunidade de estudar. Às vezes eu mal terminei o 2º grau, construí uma empresa e hoje eu tenho várias pessoas que fazem faculdade, que são pós-graduados, que têm até mestrado. Eu acho tão bonitinho eles estudando. Mas é isso assim, né? Tem as pessoas que estudam, as pessoas que trabalham. Às vezes eu queria ter tido a chance de estudar, mas consegui chegar aqui mesmo sem estudar. Ali existe uma mensagem inconsciente de sou tão incrível que enquanto os outros mortais precisam estudar para tentar ter sucesso na vida, eu, sem nenhum estudo, cheguei aqui. É muito importante você ajudar ele a ter consciência disso. É muito importante você ajudar ele a ter consciência de que se ele tem esse padrão de se vestir de forma desleixada, ou de não cuidar da própria saúde e acabar ganhando peso e ficando desconfortável e dizendo para si mesmo que não se importa, eu não importo se eu estou acima do peso, porque para mim, na realidade, o que importa é o resultado que eu gero. E por trás disso existe o quê? Existe uma coisa de querer impactar o outro, de eu estar vestido como uma pessoa muito simples, sem usar necessariamente roupas de marca ou nada muito exuberante. E aí, de repente, quando eu vou saindo no lugar, as pessoas chegam e veem um carrão que eu tenho, ou eu convido as pessoas para um almoçozinho simples lá em casa, chega lá é uma mansão, e eu gosto desse impacto, dessa surpresa que eu causo no outro. E aí ali existe uma coisa da vaidade invertida. Se você tem interesse de saber mais sobre isso, você pode assistir o vídeo que fala especificamente do subtipo 3, autopreservação ou conservação. Tem um vídeo que eu aprofundo muito, descrevendo com muito detalhismo. Tem um vídeo que eu detalho bastante esse perfil de personalidade e que você tem como adentrar e aprofundar nesse conteúdo, tudo bem? Eu vou deixar ele aqui no final para você ver os 3 vídeos de cada um dos subtipos e você poder acessá-los. Mas o mais importante é você saber isso, que existe uma vaidade invertida, uma necessidade de impactar o outro, demonstrando no primeiro momento que eu sou alguém que sou desapegado, seja da aparência física, seja desapegado da questão da necessidade de estudar, e que mesmo assim eu tive um grande resultado. E isso gera um impacto. Normalmente essas pessoas, elas contam uma história de superação, onde saíram de uma situação de muita pobreza ou de privação e para uma situação de vitória financeira. E qual é a grande questão que está por trás disso? A grande questão está que porque eles venceram dessa maneira, eles se tornam muito intolerantes a qualquer sinal de que a outra pessoa que está trabalhando ou convivendo com eles não dê 200% de esforço também. E isso faz com que eles possam se tornar líderes implacáveis, sem perceber, ou que eles simplesmente ignorem a família por achar que a família é um empecilho nessa busca incessante dessa meta, desse dinheiro, dessa realização. Então, essa vaidade invertida de provar o seu valor através do resultado, muitas vezes desconecta ele da família e das outras coisas na vida dele. Ele sacrifica todas as áreas em prol da única área que é o patrimônio. Qual é a estratégia de crescimento para esse perfil? Primeiro, criar meios dele conseguir parar, seja através de técnicas de mindfulness ou meditação, para ele começar a tomar consciência, até porque muitos deles, às vezes, podem ter até problemas de ataques de pânico por causa do grande nível de estresse que eles se submetem, né?
Você vai perceber também que eles podem também, uma outra coisa importante, é aprender a dar nome aos próprios sentimentos. Né? Aprender a dar nome aos próprios sentimentos, porque eles não param para perceber, inclusive, que estão cansados, ou que estão felizes, ou que estão tristes. E a ajudar eles a entender o quanto que eles não conseguem usufruir daquilo que eles conquistam. E que o fato de usufruir faz também com que as pessoas à sua volta, principalmente a família, também não usufruam. Então é trazer consciência para esse perfil que esse padrão extremamente acelerado e workaholic faz com que eles atropelem os sonhos da família, atropelem o relacionamento e que o grande preço que pode ser pago lá na frente é ele se ver com todo o dinheiro que ele quer, mas tendo perdido todas as pessoas que ele amava ou que ela amava. Então é muito importante você ajudar esse tipo 3 até esse nível de consciência. E aí eu fico muito feliz de poder contribuir com você e que você possa ajudar essa pessoa a perceber isso também, tudo bem? Vamos para o tipo 3, participação ou social dominante. Esse tipo 3 é o que a gente chama que é o 3 de livro, né? O padrão de comportamento dele é um 3 que tem muita necessidade de aparecer, de ser visto, de ser realmente reconhecido, é extremamente competitivo. E esse 3 sim tem muita vaidade de estar com roupas caras, carros, né, ostentar, mostrar tudo nas redes sociais. É como se eu dissesse de que vale a pena eu ter tudo que eu tenho se ninguém sabe que eu tenho. E aí esse padrão faz com que esse 3 possa ter ares de arrogância, né, de ser realmente de deixar transparecer uma certa superioridade, principalmente a nível de competência. E aí é importante tomar consciência de que isso pode ser um grande obstáculo para que ele alcance os resultados no nível social que ele tanto busca, às vezes num padrão de liderança, e que às vezes esse tipo 3 ele sacrifica. É muito comum você ver que ele sacrifica o resultado em si só para manter a aparência de que teve o resultado. E é importante ajudar ele a entender o quanto ele está escravo da ditadura, da aprovação e do reconhecimento dos outros, principalmente a nível social, né? E hoje com as redes sociais isso é uma coisa extremamente significativa. Você, como terapeuta, vai ajudar esse tipo 3 a perceber que existe um ponto cego ali, muito forte por sinal. É o ponto cego dele admitir qual é o real tamanho dele, porque ele sempre se vê muito maior do que é. Essa ideia de se ver muito maior do que é o que gera arrogância e gera um verdadeiro ar de prepotência. Esse ser muito maior do que é gera cada vez mais o medo do fracasso. Porque se eu fantasio que eu sou extremamente maior do que eu sou, eu tenho muito mais chances de cair na realidade, de perceber e tropeçar. É como se eu estivesse andando sob as nuvens e achando que eu estou pisando no chão. Então a primeira coisa é ele perceber isso. A segunda coisa é você ajudar ele nesse processo de acolher o real tamanho a ter consciência do quanto ele é submisso, escravo da validação e da aprovação alheia. E às vezes até mesmo de mentir somente para não parecer que é inferior às outras pessoas que estão naquele lugar ou naquela situação ali. Então, ajuda esse 3 a perceber isso, ajuda esse 3 a tomar consciência, né? E aí a estratégia de crescimento para você trabalhar com esse 3 é ele começar a se perguntar assim, ajuda ele a se perguntar, ó, o que é que você de verdade faz para provar o seu valor para as pessoas e o que é que você faz pela sua própria felicidade. O que é que realmente você está fazendo só para ter a palminha, só para ter o aplauso, só para ter os likes? Ou o que você está fazendo porque de verdade você acredita, vive e te vai fazer feliz? Então é muito desafiante isso. E esse 3, ele vai tomando consciência desse processo. Tomando consciência, inclusive também do que são as máscaras e de quem é ele. Ele é aquele que mais se adapta aos ambientes, então você pode ajudá-lo a perceber como ele age em cada ambiente, como é que é cada identidade que ele tem, qual o preço que ele paga para sustentar cada identidade e a pergunta que não quer calar, quem é ele de verdade por trás dessas máscaras?
Então é isso que você pode ajudar a trazer consciência para esse padrão do subtipo 3. E aí eu espero que isso seja algo que você coloque logo em prática para ver esses resultados. E eu vou ficar muito feliz de saber quais foram os seus resultados. Em relação ao 3, sexual ou conexão dominante, a gente vai identificar que o grande padrão de comportamento é de impactar, de ser desejado. É o homem ou a mulher que querem chegar num ambiente e saber que todo mundo ali os deseja. Aqui, o padrão da vaidade é realmente a ditadura da beleza. A ditadura da beleza física, de estar sempre com o corpo sarado, a pele maravilhosa, as roupas impecáveis. É de ser de verdade um verdadeiro troféu que todo mundo quer ter. E eu, como 3, eu vou definir quem é que vai ser presenteado com o troféu que é a minha presença, a minha companhia. E eu tenho também uma ideia ali de querer escolher as pessoas que eu vou promover. Esse tipo 3, ele vai escolher alguém como parceiro ou como parceira que seja alguém que ele entenda que serve como uma espécie de troféu para ele também. Alguém que ele tem orgulho de dizer, nossa, eu conquistei fulano de tal, eu conquistei essa pessoa. E o meu valor não vem diretamente de mim. O meu valor vem do fato das pessoas saberem que eu sou tão incrível que eu seduzi a pessoa. E que esta pessoa que é famosa, que é rica, que é interessante, inteligente, me deseja. É como se eu não consigo ter diretamente essa apreciação, e aí eu preciso da apreciação vinda indiretamente, através da aprovação das pessoas por reconhecer que eu sou tão impactante que eu seduzi alguém que era tão incrível. Nesse processo existe um ponto cego muito forte que você pode ajudar as pessoas dentro do processo terapêutico a tomar consciência. Qual é o ponto cego? É que na realidade o perfil do 3 conexão ele projeta no outro o sucesso que ele gostaria de ter. Ele quer ter sucesso, ele quer ser visível, ele quer ser admirado, ele queria chegar lá. Só que lá dentro ele não sente que é capaz. Sim, é muito inconsciente, mas está lá. Isso é uma coisa, inclusive, que você pode ajudar o 3 conexão a ter consciência do vazio dos sentimentos, que incomoda muito, e ter consciência dessa dificuldade dele se jogar mesmo nas câmeras ou ele se colocar à frente da situação por conta própria, sem ter qualquer outra pessoa ali. E aí, esse tipo 3, ele normalmente vai fazer o quê? Ele vai projetar no outro. Essa ideia de projetar no outro faz com que ele crie na cabeça dele uma meta, um projeto de resultado que ele vai impor à pessoa que ele escolheu. Então eu vou te escolher para você ser aquela pessoa que todo mundo vai desejar. E eu acho que você está acima do peso, então eu vou fazer um projeto aqui na minha cabeça e eu vou ficar lhe pressionando para você fazer dieta, você fazer exercício, para você ficar nos padrões corporais que eu acredito que é o ideal. Você ainda não tem resultado financeiro, então eu vou definir, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe orientar para você conseguir se organizar financeiramente e ter resultado e crescer. E óbvio, eu vou crescer junto, pois eu estou ao seu lado. Então, necessariamente, é como se eu te impulsionasse e junto eu vou contigo. E aí, nesse processo, eu estou, no final das contas, projetando a minha própria vontade de demonstrar que eu tenho o corpo ideal, de que eu consegui chegar lá, de que eu sou a pessoa interessante. Só que ao invés de eu projetar isso e afirmar que eu sou assim, e correr o risco de alguém chegar e dizer que não é e desmascarar, e aí eu não vou conseguir lidar com esse fracasso, eu acabo projetando no outro. Porque se o outro não chegar lá e, tipo assim, eu disser, vai, se torna a pessoa incrível que eu quero que você seja. E a pessoa, por acaso, não se torna o suficiente e acaba recebendo uma crítica, quem recebeu a crítica foi a pessoa. Eu continuo protegido, porque eu disse, ó, bem que eu disse que você tinha que emagrecer mais, bem que eu disse que você tinha que trabalhar mais para alcançar aquele resultado financeiro. Bem que eu disse que você tinha que estudar ou se preparar mais para essa apresentação. E aí, ao invés, eu me sinto protegido de duas maneiras. Primeiro, porque eu fiz a parte boazinha de ter te incentivado. Segundo, se você falhou, se o troféu falhou, eu posso simplesmente dizer, olha, eu te apoio, mas saiba que eu também acho que você não deu 100%. Então eu continuo protegido, porque a crítica não veio sobre mim, a crítica veio sobre o outro.
A crítica agiu sobre o outro, eu continuo protegido, né? E aí a gente vai perceber que isso vai ter uma consequência. Qual é a consequência? Existe também uma grande dificuldade de sustentar os relacionamentos. O 3 sexual ele é bom para seduzir, mas ele não sustenta essa relação por muito tempo. Ele fica impaciente, ele acha que o troféu falhou e aí não é mais troféu. E ele usa o auto-engano para justificar o fato de ter que largar a pessoa no meio da estrada. E aí ele descarta a pessoa e segue para o próximo troféu. E aí o que é que vai acontecer? Você, como terapeuta, é muito importante ajudar a entender ele perceber ou ela perceber esse vazio dos sentimentos, essa necessidade de projetar e perceber também o quanto que eles, homem ou mulher, são apegados a esse estereótipo de masculinidade e feminilidade. Ajuda eles a perceber essa ditadura da beleza e o quanto eles têm uma verdadeira paranoia com a questão da velhice. Eu tô começando a enrugar, a musculatura tá diminuindo, eu preciso botar botox, eu preciso fazer cirurgia plástica, porque o meu valor está associado à minha aparência, à minha beleza estética. Se eu perco essa beleza estética, eu automaticamente sou uma pessoa que não tem mais valor. Então você pode ajudar a pessoa a entender qual é o preço que a pessoa paga pela ditadura da beleza, qual é o preço que essa pessoa paga por essa questão da necessidade exacerbada da parte estética e ajudar essa pessoa a perceber como é que ela vem lidando com o próprio valor através dessas demandas. São várias dicas muito interessantes para você abordar no processo terapêutico. André, eu estou gostando, estou adorando, pois então vamos colocar isso em prática. Porque aqui é Enneagrama na prática, tudo bem? Lembrando sempre que nós estamos aqui falando sobre pessoas no nível de consciência mediano e baixo e que depois a gente vai vir com a série focando principalmente nas pessoas que estão no nível de consciência mais elevado. Mas como a gente está focando na parte terapêutica, a gente vai dar suporte mesmo às pessoas que estão nesse perfil, que é a maioria de quem vai nos buscar atrás de respostas, atrás de melhoria. Então eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para te ajudar a entender que isso aqui é uma parte dessa dimensão, desse espectro do tipo 3, mas que tem muita coisa boa ainda por vir também, porque essa personalidade, assim como todas, é muito incrível. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que você deixe seu like, que você compartilhe com outras pessoas e principalmente se inscreva no canal e clique no sininho se você ainda não está inscrito, para você conseguir aprender cada vez mais sobre o Enneagrama de forma prática na sua vida, tudo bem? Afinal de contas, o Enneagrama ele mudou a minha vida e eu tenho certeza que ele pode mudar a sua também.